Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém? Irmãos, a graça e a paz e a misericórdia do nosso Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e vamos fazer a leitura do texto do verso 8 até o verso 15, amém? Atos 6, de 8 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais dentre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o que temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Vamos orar pela mensagem? Querido Pai Celestial, nesta noite nós nos entregamos a Ti. Tu és tudo o que necessitamos. A Ti, Senhor, a nossa reverência, a honra, a glória, o poder e o domínio estão sobre as Suas mãos. Senhor, nós não temos nada de bom em nós mesmos. Nós estamos aqui de maneira humilde, Senhor, para aprender com a Tua santa palavra. Senhor, Tu és santo. Nos ensine, Senhor, a sermos santos, como Tu és. Senhor, nós queremos conhecer mais de Ti. Queremos estar mais na Tua presença. Nos ensine, Senhor, assim como Estevão, ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para pregarmos a Tua palavra, para falarmos da Sua pessoa, com fé e com coragem. Pai, nós não estamos aqui para nós mesmos. Senhor, queremos que Tu cresça no nosso meio e que cada um de nós diminua. Tu és tudo o que nós precisamos, Senhor. Rendemos graças a Ti, ó Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, neste final de semana, nós daremos continuidade à nossa série de estudos do livro de Atos dos Apóstolos. E quando nós iniciamos o estudo do livro de Atos, nós podemos perceber de maneira clara que Jesus, Ele deu instruções à sua igreja. E após a ascensão de Jesus, nós vemos o Espírito Santo presente nessa igreja. O Espírito Santo é aquele que está direcionando a sua igreja. O Espírito Santo é aquele que está presente, fazendo a obra na sua igreja, edificando a igreja. E nós podemos ver que essa igreja, a igreja primitiva, é uma igreja modelo, não só na sua época, mas também para nós nos dias atuais. Essa é uma igreja que tem a oração como um dos seus principais focos. Nós podemos ver que essa igreja é uma igreja que se reúne para orar e é uma igreja que tem uma palavra cristocêntrica. É uma igreja que a sua pregação fala de Cristo,
fala da pessoa de Jesus, fala da obra de Jesus, fala da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus e do senhorio de Cristo. As pregações falam de Cristo. É uma igreja cheia do Espírito Santo e do poder de Deus. E de maneira clara, de fato, uma igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja que incomoda as autoridades. É uma igreja que incomodou as autoridades judaicas, mas ela também é uma igreja que incomoda Satanás, que incomoda o mundo espiritual. E nós vimos que Satanás, o adversário, o opositor, foi alguém que se sentiu ameaçado, amedrontado com o crescimento da igreja. Então ele tentou de diversas maneiras interromper a igreja, o seu crescimento. Ele tentou ali ameaçando a igreja, silenciar, calar, estacionar a igreja. Nós vimos no capítulo 4 o primeiro ataque de Satanás à igreja primitiva, que foi um ataque de fora para dentro, que foi a perseguição. Nós vimos os apóstolos sendo perseguidos. Esses apóstolos, não só perseguidos, eles foram presos, eles foram açoitados. Estes apóstolos presos não ficaram muito tempo presos, porque as autoridades não tiveram o apoio do povo. O povo, àquela altura, estava glorificando a Deus e reconhecendo o nome de Jesus Cristo. Então esses homens foram soltos, e a igreja continuou crescendo cada vez mais e com mais vigor. No capítulo 5 nós vimos um outro ataque de Satanás ameaçando a igreja, que foi um ataque agora de dentro para fora, que foi a infiltração de um casal chamado Ananias e Safira, que resolveram enganar com a sua hipocrisia e mentira o Espírito Santo. Eles venderam uma propriedade, apresentaram aos pés dos apóstolos a oferta, alegando que era 100% do valor, mas era um valor parcial. E nós vimos que mentir, àquela altura, não era mentir a homens, mas era mentir contra o Espírito Santo. Era o Espírito Santo que estava fazendo a obra. Deus precisou aplicar a sua justiça, aquele casal acabou morrendo e morrendo de maneira literal, e este exemplo negativo serviu de exemplo para os demais. Este exemplo fez com que as pessoas vissem que a igreja tinha a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo não deixava nada impune. As pessoas também passaram a ver de que eles precisavam vir à igreja não com a motivação errada, mas sim com a motivação correta. Então a igreja continua crescendo, a igreja continua avançando e crescendo com mais vigor. Na semana retrasada, nós entramos no capítulo 6. E no capítulo 6 nós vemos mais um ataque de Satanás, o terceiro ataque de Satanás à igreja, que é um ataque da distração. Às vezes, essa distração aqui ocorrida aos nossos olhos humanos pode até ter uma justificativa, que foi a questão da assistência social. A assistência social. Nós vimos que algumas viúvas de judeus helenistas, judeus que eram de fora de Jerusalém, que não falavam o hebraico nem o aramaico, mas falavam o grego, elas ficaram desassistidas da distribuição diária. E com isso, houve algo chamado murmuração. Os apóstolos, àquela altura, eram eles que recebiam as ofertas aos seus pés, eram responsáveis pela administração do recurso, eles eram responsáveis pela distribuição dos recursos diariamente, mas não somente isso, eles eram responsáveis também pela oração, para incentivar os demais a orarem. Eles eram responsáveis também pelo ministério da palavra. Eles eram responsáveis pelo apacentamento.
Então havia muitas responsabilidades aos apóstolos. E nós sabemos que à medida que a igreja vai crescendo, os seus problemas também crescem. Então os apóstolos, vendo este cenário, eles promovem uma reunião entre eles, uma comunhão entre eles, para o seguinte propósito: olha, nós estamos com bastante coisas, bastante responsabilidades, é normal isso. A igreja tem crescido, os problemas cresceram, de fato as viúvas ficaram desassistidas, precisamos corrigir isso. Como nós vamos corrigir? Nós não damos conta de tudo. Vamos então delegar a igreja para que levante homens para a assistência social, para a distribuição das mesas, para a diaconia das mesas. Mas enquanto isso, nós vamos continuar firmes, perseverantes na oração e no ministério da palavra. Então aqui nós aprendemos algumas lições com tudo isso. A primeira lição que eu destaco para todos nós essa noite é a seguinte: o papel do líder, da liderança. Os apóstolos viram que precisavam de ajuda, que eles não davam conta, porque são homens, como todos nós. Então o papel ali do líder não foi centralizar tudo nas suas mãos, não foi centralizar tudo na sua pessoa, porque um verdadeiro líder, ele entende que a igreja de Deus não é a sua propriedade exclusiva. Segundo, um líder, um verdadeiro líder, ele entende que a igreja, ela não tem dono. O dono da igreja é Cristo. Amém. Terceiro, ele entende que ele precisa delegar porque ele precisa formar novos líderes. Ele não retém tudo para ele não é centralizador. Este é um papel de um verdadeiro líder que nós aprendemos aqui com os apóstolos. Uma segunda aplicação é a respeito da igreja. A igreja estava com muitas pessoas. Até certo momento nós vemos a contagem, 3.000 mais 5.000. Agora a Bíblia retrata multidões, muitas pessoas. Havia problemas, é natural. Onde há pessoas, há problemas. E com tudo isso, com um cenário adverso, estes homens entendem a seguinte questão: os problemas existem, nós precisamos resolver. Há coisas a ser feitas, há coisas a serem realizadas. Mas antes de fazermos ou realizarmos qualquer coisa, é fundamental que a igreja continue perseverando em oração. É fundamental que uma igreja, ela não só persevere na oração e ore, mas ela tenha o ministério da palavra também forte. Então, a prioridade de uma igreja, em outras palavras, é o quê? Oração. Uma igreja que ora. Uma igreja que entende que a oração é a força motora da igreja. Outra coisa, essa igreja entende também, no mesmo nível da oração, que precisa ter palavra. Que a Bíblia precisa ser aberta. E não somente aberta, a Bíblia precisa ser pregada. E pregada de maneira fiel. Então isso nós aprendemos com os apóstolos, dentre várias outras aplicações que podemos tirar. Mas continuando ainda, no capítulo 6, no verso 6, nós vemos que estes diáconos, e nós vemos os nomes deles, foram 7 diáconos que foram levantados pelos membros da igreja. Eles não podiam ser quaisquer homens. Esses homens precisavam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então não eram quaisquer homens que podiam ser levantados para esse serviço. Então esses homens, no verso 6, nós vemos que eles são apresentados a quem? Aos apóstolos.
Eles vão até os apóstolos, são apresentados para estes homens. E qual é a atitude dos apóstolos perante estes 7 diáconos? Imposição de mãos. Eles oram e impõem as mãos a estes homens. E nós vimos também na semana retrasada, o irmão Alisson nos ajudou a respeito da imposição de mãos. A imposição de mãos não se iniciou aqui em Atos 6,6. A imposição de mãos é uma prática que vem desde o Antigo Testamento, quando um ofertante trazia um animal para um sacrifício da purificação dos pecados, aonde tanto aquele que ofertava o animal como o sumo sacerdote impunham as mãos no animal. E o que significa imposição de mãos? Identificação. Mas que identificação era essa? O animal que era trazido era um animal sem defeito, mas aquele ofertante impunha as suas mãos sobre o animal, pois após o sacrifício ele se identificava com o animal. Por quê? Porque o pecado que habita em cada um de nós, naquele homem, era imundo, assim como aquele animal se fez imundo recebendo o pecado daquele homem. Então, ali havia a identificação. Neste cenário de Atos, é uma identificação positiva. Porque quando nós vemos os apóstolos identificando-se com aqueles homens, nós lembramos que esses homens são homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então havia uma identificação dos apóstolos com aqueles homens. Mas nós vimos também que o significado da imposição de mãos não é apenas identificação. Tem um outro significado. Qual é esse outro significado? Transferência. Então a pergunta que eu faço a todos nós essa noite: transferência do quê? O que foi transferido? Quando eles imporam as mãos, o que foi transferido a estes 7 homens? A resposta para essa pergunta está no verso 8. Vamos ler. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Até o verso 7, nós podemos ver de maneira clara que após a ascensão de Jesus, Jesus não estava mais, quem realizava sinais, prodígios e maravilhas era quem? Os apóstolos. A partir do verso 8, aqui nós vemos um homem chamado Estevão, fora do grupo dos 12 apóstolos, agora também realizando sinais e prodígios. Então a pergunta, o que foi transferido? Foi transferido o quê? A autoridade de Deus a Estevão também para realizar sinais e prodígios. E aí nós veremos também no capítulo 8, depois, que outro homem dentre aqueles 7 diáconos levantados, chamado Filipe, também vai realizar sinais e prodígios. Então houve ali uma transferência. Mas aqui o verso 8 diz o seguinte: Estevão cheio de graça e poder. Essa graça aqui é a graça de Deus, é o favor de Deus. E o que é esse poder? Esse poder aqui não é um poder que vem proveniente de Estevão. Não é a capacidade de Estevão. Ele não tem capacidade nenhuma por ele mesmo, para fazer nada, assim como eu e você. Mas esse poder aqui é o poder do Espírito Santo que habita dentro de Estevão. E este mesmo Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você também. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Então, Estevão passa a fazer sinais e prodígios. E sinais e prodígios são feitos para quem? Para aqueles que são descrentes, para aqueles que não acreditam. E quem é esse povo que não acredita? Quem é esse povo? Aqui a palavra aparece: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa palavra povo no original grego é a palavra laos. Laos é uma palavra que significa sempre a um povo de uma cultura ou a uma multidão de pessoas. Dentro do contexto do texto, nós sabemos que esta palavra, laos, povo, se refere ao povo judeu. O povo judeu era um povo descrente,
Não à toa nós vemos Moisés no Antigo Testamento sendo levantado como libertador e apresentando ao povo hebreu judeu escravizado para que eles crescem em Moisés como enviado de Deus, fazendo o quê? Sinais e prodígios. Então este povo era um povo judeu descrente que não cria naquilo que Estevão pregava. Então Estevão passou a fazer sinais e prodígios para demonstrar que a palavra que ele dizia, que era a respeito de Jesus, era verdadeira e que Estevão não era um falso profeta. Estes sinais e prodígios tinham um objetivo. Esse objetivo era o quê? Era demonstrar, através dos sinais, que esses sinais não apontavam para Estevão, mas apontavam para Jesus, o qual eles o negaram. Então, Estevão estava fazendo sinais e prodígio para os judeus descrentes crerem na pregação de Estevão, que era uma pregação a respeito de Jesus, de que Jesus era o Messias, de que Jesus era o Cristo, o qual o povo judeu estava negando. Eis que então, no verso 9, nós vemos algumas sinagogas se levantando contra Estevão. Quais sinagogas que se levantam contra Estevão? Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos. Por que libertos? Essa sinagoga era uma sinagoga que era composta por judeus ex-escravos, que foram libertos da escravidão. Por isso, libertos. Depois nós vemos a sinagoga dos sirineus. Sirineus era um povo da região de Cirene, o qual nós vemos no dia de Pentecostes, o povo de Cirene ali presente. Nós vemos também um sirineu aparecendo, ajudando Jesus a carregar a cruz do Calvário até o Monte da Caveira. Então os sirineus, eles habitavam ali na região em torno de Jerusalém. Depois outra sinagoga que aparece é a sinagoga dos alexandrinos. Era da cidade de Alexandria, a segunda maior cidade do Império Romano, que ficava ao norte da África, precisamente no Egito. Eles também estão ali. Outra sinagoga que aparece aqui é os da Cilícia. Cilícia era um estado onde ficava a cidade de Tarso. Tarso da Cilícia, o qual nós veremos no capítulo 9 aparecendo Saulo de Tarso, que depois terá sua conversão ao Paulo, que todos nós conhecemos. Depois nós vemos outra sinagoga aqui aparecendo, que é a sinagoga de quem? Da Ásia. A Ásia é a Ásia Menor, onde tem a cidade de Éfeso, de Colossos e as demais cidades. Mas o que essas sinagogas têm em comum que elas se levantaram contra Estevão? Se você perceber, são sinagogas de judeus de fora, não de judeus de Jerusalém. São de judeus helenistas. Eles se levantam para o quê? Debater contra Estevão. Eles eram contra aquilo que Estevão pregava. E a pergunta que nós nos fazemos: o que eles eram contra que Estevão pregava? O que eles estavam debatendo com Estevão? A primeira coisa que o próprio texto nos mostra é que eles alegaram que Estevão estava blasfemando contra Deus e contra Moisés. Então eles alegaram que ele blasfemava contra Deus e contra Moisés. A segunda indagação que levantaram contra Estevão era a seguinte: olha, esse Jesus aí que Estevão está pregando, ele está falando que vai destruir o lugar santo, ou seja, o templo de Herodes. Ele vai destruir o templo. Mas não só isso. Esse mesmo Estevão está falando que esse Jesus, o qual ele prega, vai destruir todos os costumes de Moisés, a lei mosaica. É isso que eles estavam indagando, que Estevão estava fazendo. Então eles debatiam com Estevão a respeito disso. Então, nós podemos ver e perceber o que de fato Estevão estava pregando. Primeira coisa que Estevão estava pregando, a respeito de Jesus. A pessoa de Jesus. Que Jesus era o Cristo
e que Jesus era o Messias, o qual eles negaram. Ele inicia falando para eles a respeito de Jesus. Provavelmente este povo deve ter indagado Estevão e falado: mas Estevão, como assim? Como Jesus pode ser o Cristo, sendo que nós vimos ele pendurado na cruz? Como ele pode ser o Cristo? Ou talvez Estevão, como esse Jesus aí, ele pode ser o Messias, se as autoridades judaicas não o reconheceram como o Messias? Ele não nos libertou do jugo de Roma. Esse Jesus aí não é Messias, não é Cristo, não. Até porque a lei de Moisés diz o seguinte: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Esse Jesus não é Cristo, não. Provavelmente eles indagaram Estevão assim. A segunda pregação ali que Estevão está falando é a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E do impacto a respeito da morte de Jesus Cristo teve. Estevão estava dizendo para estes judeus o seguinte: olha, vocês têm levado um animal ao templo para sacrifício, para purificação dos pecados. Não precisa mais levar animal, não precisa sacrificar mais animal. Jesus Cristo, o qual vocês negaram, já fez o maior dos sacrifícios. Ele já foi à cruz. Vocês não precisam mais sacrificar animais para terem perdão dos seus pecados. É só vocês aceitarem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que os seus pecados estão perdoados na cruz. Outra coisa que Estevão estava pregando ali a eles era o seguinte: olha, vocês não precisam mais ficar fazendo aquela dieta de Levítico, deixando de comer isso, deixando de comer aquilo, de tocar nisso. Não precisa, Jesus já quebrou tudo na cruz. Outra coisa provavelmente que Estevão estava dizendo para eles era o seguinte: olha, vocês estão cumprindo cabalmente ano a ano as festas judaicas, não há necessidade. Todas essas festas apontam e falam para Jesus Cristo. Não precisa mais fazer as festas, as comemorações. Tudo fala de Jesus, tudo aponta para Jesus. Olha, vocês têm circuncisado o filho de vocês. Não precisa mais circuncisar, agora tem o batismo. Batizem o filho de vocês. Irmãos, imagina pregar isso em Jerusalém, para os judeus, para aquele povo religioso, cheio de religiosidade. Imagina pregar isso. Eles indagaram: não, mas ele quer destruir os costumes de Moisés. Estevão está mostrando para eles: olha, aquilo que Moisés pregou lá no deserto apontava para Jesus, falava de Jesus. A rocha ali era Jesus, a serpente de bronze apontava para Jesus. Tudo é para Jesus. Jesus é o centro de tudo. Ir cumprir cerimônias e rituais não é algo do Evangelho de Jesus Cristo. Acordem, judeus. Trazendo para nós agora: será que nós somos também como esses judeus? Será que nós somos como este judeus cheio de religião e de religiosidade dentro de nós? A ponto de nós lermos a Bíblia, escutarmos a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, e nós ficamos: mas não foi assim que Moisés nos ensinou. Não foi assim que eu aprendi. Eu estou acostumado a fazer esses rituais. Eu estou acostumado a ter essa liturgia, a falar desta maneira. Mas a Bíblia está ensinando que o Evangelho é desta maneira. Jesus Cristo, que é o nosso exemplo, está dizendo que é assim. Ele é o nosso modelo. Ele não tinha religião, ele não tinha religiosidade. Mas eu estou acostumado com a minha religião. Eu não estou aberto para escutar essas coisas. Será que nós somos assim também? Que o Senhor tire de nós toda arrogância, toda prepotência.
Que nós sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de humildade, para reconhecer de fato o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso exemplo. É Ele que nós devemos seguir. Então, eles debatiam com Estevão. Tentavam pegar Estevão de tudo e quanto é lado. Mas a palavra do Senhor no verso 10 diz o seguinte: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Estevão falava, essas sinagogas, os judeus, não estavam conseguindo, vamos se dizer, vencer Estevão num debate, na argumentação. Aqui diz que as palavras de Estevão eram irresistíveis. E eles não podiam contra o Espírito pelo qual ele falava. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo. Com poder, com autoridade, cheio do Espírito Santo. E eu preciso destacar para os irmãos que essas palavras de Estevão, que são irresistíveis, como diz as Escrituras, não vinha dele. Não vinha da sua capacidade humana. Não era algo que nós chamamos de dote natural. Não era porque Estevão talvez tinha se formado na maior e melhor faculdade de teologia de Jerusalém. Ou talvez porque Estevão tinha feito o melhor curso de oratória e sabia empregar bem as palavras. Não. Estevão era alguém que abria a sua boca e tinha autoridade. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo a ponto de abrir a sua boca para pregar e nós vermos unção nos seus lábios. Por isso que ninguém podia contra Estevão, ou melhor, contra o Espírito Santo, contra a ação do Espírito Santo, quanto à majestade do Espírito Santo. Então eles não conseguiam ali contra Estevão. Qual foi a maneira deles tentarem vencer Estevão e o Espírito Santo? Eles foram baixos. Fizeram uma atitude baixa. Que foi o quê? Subornaram homens. Pagaram homens ímpios, corruptos, para falarem contra aquilo que Estevão pregava. Então esses homens foram subornados para o quê? Olha, eu escutei de fato Estevão blasfemando contra Deus. Olha, eu escutei Estevão falando realmente que a lei de Moisés acabou. E melhor ainda, eu escutei esse homem dizer que o templo vai ser destruído. Irmãos, o templo para o judeu era a manifestação da presença de Deus. Imagina falar isso. E de que a lei de Moisés iria ser destruída. Imagina para o fariseu escutar isso, que era o doutor, o guardião da lei. O que aconteceu? Através dessa estratégia baixa, desses homens que foram subornados, aconteceu que isso bateu no ouvido das autoridades. E diz a Bíblia que os anciãos e os escribas agarraram Estevão e levaram ele para onde? Para o Sinédrio. Levaram ele para o Sinédrio, a Suprema Corte, ali federal da época, para julgarem Estevão. Então Estevão é levado até o Sinédrio Judaico. E quando ele é levado ao Sinédrio Judaico, eis que aparecem outros personagens. Aparecem testemunhas falsas. Testemunhas também que diziam, olha, eu escutei ele falar, ele falou isso mesmo, não tem o que fazer. O que acontece? Enquanto ele está ali sendo julgado, este homem, diz o verso 15, que ele, todos que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão,
viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Imaginem, ele está num lugar cheio de adversidade. Pessoas contra ele. Tudo tramando contra Estevão. E o seu rosto está como uma expressão, como se fosse um rosto de anjo. Sabemos dizer como é essa expressão de rosto de anjo? Há muitos comentadores bíblicos e homens sérios, homens que têm um compromisso com a Bíblia, com as Escrituras e uma interpretação correta, chegam a dois consensos. O primeiro é, essa expressão rosto de anjo pode ser, não é afirmação, é pode ser, a mesma de Moisés quando subiu no Monte Sinai, ficou 40 dias, 40 noites recebendo na presença de Deus as leis, escrevendo em tábuas, e o qual ele desce, tem o seu rosto reluzente, devido tamanha a majestade e a glória de Deus. Pode ser. A segunda, que eles também entram num consenso, que pode ser como a de Jesus. Quando Jesus vai ali no Monte da Transfiguração, e quando ele desce, ele está com o seu rosto e seu corpo também reluzente. Nós não sabemos se de fato é ou não é. O fato que nós sabemos é que Estevão é um homem cheio do Espírito Santo e que de fato a glória de Deus estava presente com ele aí. Então talvez explique o porquê desse rosto de anjo. Mas o que nós aprendemos com tudo isso? Quais são as lições, as aplicações que nós podemos aplicar na nossa vida? A primeira que eu destaco é coragem na sua fé. Coragem naquilo que você crê. Estevão estava perante a um povo que estava tentando amedrontá-lo, que estava tentando silenciá-lo, num lugar onde tudo era contrário a ele, onde tudo conspirava a ele, e ele sempre se manteve corajoso, porque ele sabia naquilo que ele estava crendo. Ele sabia que ele estava falando de Jesus e em nenhum momento ele recua, nenhum momento ele se vende às autoridades, ele não muda o seu discurso. Ele é corajoso, porque ele sabe que Jesus Cristo é maior do que todas as coisas. Segundo, Estevão era um homem que tinha conhecimento na palavra de Deus. Era um homem que conhecia as Escrituras. Tudo que perguntava para Estevão, ele não respondia com os seus achismos, com os seus pensamentos, mas ele respondia com base bíblica. Ele tinha base bíblica para tudo que ele respondia. Não à toa, meus irmãos, nós vamos continuar estudando esse livro e no capítulo 7 nós veremos o maior sermão da Bíblia, o maior sermão pregado, que foi por Estevão. E nesse sermão nós vamos encontrar o maior sermão com citações bíblicas. Ou seja, ele conhecia as Escrituras, ele conhecia a Bíblia. E pasmem, este sermão que ele escreve, Estevão, não foi um sermão que deram uma semana para ele preparar. Não foi um sermão que ele teve ajuda de Google para fazer pesquisa ou YouTube para ver mensagem de outros pregadores, não. Foi de bate-pronto. Ele não tinha sinopse para pregar. Ele era um homem que tinha o quê? Um bom depósito. Ele conhecia as Escrituras. O que isso fala conosco? Meus irmãos, nós vivemos em um tempo, em uma época que se aproxima do fim. O Senhor, Ele está voltando. E, por enquanto, nós ainda podemos ter as nossas Bíblias, abrir as nossas Bíblias, pregar a Bíblia, falar de Deus,
Mas nós sabemos também pela Bíblia que vai chegar um tempo aonde os cristãos serão perseguidos, como são perseguidos a história toda, desde a igreja primitiva. E nós não teremos mais acesso a termos as nossas Bíblias. Você não terá sua Bíblia de papel, assim como você irá no seu celular na loja procurar uma Bíblia e você não vai encontrar a Bíblia. Assim como você vai no Google jogar lá alguma pregação no YouTube ou no Google ou a Bíblia e você vai encontrar o seguinte: sem resultado para essa pesquisa. Você não vai encontrar. O que vai ficar? O seu bom depósito. Aquilo que você tem lido hoje, aquilo que você tem ganhado hoje, aquilo que você tem experimentado hoje, aquilo que você tem presenciado de Deus hoje. Por isso, eu e você devemos valorizar as Escrituras. Terceiro ponto, para encerrar. Estevão foi alguém chamado para servir. Serviço da diaconia das mesas, para ajudar na distribuição diária. Este homem passou a servir, foi levantado dentre os 7, passou a servir os irmãos. Depois nós vemos esse jovem, esse irmão, Estevão, pregando agora a palavra. Todos nós recebemos um dom do Espírito Santo. Todos nós sabemos o nosso dom. A Bíblia diz o seguinte: busquem os dons do Espírito Santo. Ou seja, você tem um dom? Tem, mas você pode ter outros também. Busquem os dons. Você pode adquirir outros dons. Estevão tinha o dom ali do serviço. Ele passou a ter o dom agora também da pregação. Ele passou a pregar a palavra de Deus. Mas às vezes nós olhamos o nosso dom e nós inferiorizamos ele. Porque talvez olhamos o dom do outro e achamos que o dom do outro é melhor que o nosso. E aqui fica um alerta a todos nós. Esse dom, quem que deu? Foi o Espírito Santo. Se você não está feliz ou você não gosta do seu dom, você está negligenciando um dom do Espírito Santo. Segundo, você está falando o seguinte: que o Espírito Santo não soube escolher o dom que você tem. E isso é um perigo. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Todos os dons do Espírito Santo são importantes. Os dons são os mesmos e o Espírito. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E tudo visando o quê? A edificação do corpo de Cristo. Que eu e você, meus irmãos, sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amém. E que possamos ter coragem e fé somente no nosso Senhor. Amém. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Os irmãos podem fazer pequenos grupos de 5 e compartilhar aquilo que os irmãos ganharam e complementar também aquilo que está na palavra de Deus. Amém.